Depois, nós demos e ele pediu que desse continuidade ao sermão do fim de semana, embaixador ou turista. E o Senhor nos conduziu nessa noite a uma experiência. Nós vamos fazer uma experiência experimentar como embaixadores de Cristo. E toda essa noite um milagre que o Senhor tem para cada um de nós. O embaixador de Cristo. Você é o embaixador de Cristo. Você é Cristo. E nós estamos numa embaixada. A missão é numa igreja chamada São José. Porque nós não somos deste planeta. Nós somos das regiões celestiais. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Esse espírito tem um tempo na terra emprestado por Deus para ser o representante de Jesus aqui na terra. E a gente precisa entender o que é isso. Para exercitar isso. Você não é deste planeta. Você está neste planeta. Você habita nesta região com um propósito. Você nasceu nesse período que se chama sua vida, desde o primeiro dia que você respirou, até o último dia que você expirar, que você jogar o último fôlego seu, você está aqui emprestado por Deus. E quando a gente descobre isso, a vida fica muito melhor, porque nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso que nós somos embaixadores e não turistas. É por isso que a nossa alma queima e a gente está sempre achando e sentindo que falta alguma coisa. Falta. Só vai ser completo quando a gente estiver lá com o Senhor. Até lá, nós vamos entender o que faz um embaixador, uma embaixatriz nesse mundo. Peguei pela definição da internet, do dicionário, o que é um embaixador. É um diplomático de mais alto nível, acreditado junto a um Estado estrangeiro ou organização internacional, encarregado de chefiar a missão diplomática de seu país. Essa pessoa, chamada embaixador, ele recebe poder oficialmente pelo presidente da República. Detém plenos poderes para representar o seu país e, em geral, para celebrar tratados entre o país que representa e o país que acolhe. Tem plena autonomia para decidir pelo país. O embaixador goza dos privilégios e imunidades previstos na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Ele tem segurança 24 horas por dia. Ele mora num país estrangeiro, com uma equipe de trabalho. Ele conhece sim os valores da sua cultura e vive muito bem numa cultura diferente. Ele mantém contato permanente com o país de origem para saber a direção. Ele se comunica com o país de origem o tempo todo, porque ele não decide sozinho. Resolve conflitos entre os países. Toda e qualquer natureza de conflito que haja entre o Brasil e qualquer outro país, ele tem o poder de tomar decisões e resolver os conflitos. E o seu passaporte é diferente. O passaporte diplomático, ele não é barrado nos aeroportos. O exemplo de passaportes, esse de cá é o nosso, comum. Se você tira o seu passaporte, ele é azul, com as estrelinhas, ele já foi verde. Hoje é desse jeito.
E o passaporte diplomático, ele tem uma cor diferente, ele tem um brasão diferente, ele é escrito na língua do país que você vai e ele é dirigido à pessoa, ela olha no passaporte, na alfândega e sabe que você é diplomata. Aliás, você não entra na fila dos comuns, você tem um guichê especial, que é o guichê para embaixadores e embaixatrizes. Você não pega fila no aeroporto. Você não é barrado no baile. É aqui alguns exemplos de embaixada. A brasileira em Londres. Essa é a embaixada brasileira em Londres. Se você quiser apagar um pouquinho a luz, porque não dá para enxergar. Vocês estão vendo? Tá ok, né? O que a gente vê ali na embaixada brasileira? Esse era um dia de votação das eleições. E os brasileiros que estão fora do país se dirigem às embaixadas para fazer dar o seu voto. É o presidente apenas. A bandeira do Brasil. A embaixada brasileira em Paris. E dentro deste prédio é território brasileiro. Sabia? Ali dentro não é o governo francês. Ele não pode. Se você está no país e há um conflito, se você está sendo perseguido e você é brasileiro. E ninguém pode tirar você de lá, a não ser o governo brasileiro. Próxima. A embaixada brasileira é em Roma. Próximo. A embaixada brasileira é em Tóquio. Prédio novinho. Próxima. A embaixada brasileira é em Berlim. Próximo. A embaixada Argentina. Próximo. Essa é a embaixada brasileira em Viena, na Áustria. Por que eu escolhi esse lugar? Quando o pastor falou assim, dê continuidade à palavra de embaixador ou turista, o Senhor me fez voltar a esse lugar, o qual eu já estive em missões diplomáticas durante alguns anos da minha vida. Eu ia para essa embaixada, onde é território brasileiro, atuava no prédio das Nações Unidas, sentava numa mesa assim, onde tinha a placa do Brasil, numa sala como aquela, e ali decidia pelo governo brasileiro. Na área de saúde, na área de drogas, na área de AIDS, na área de violência. E esse lugar, Nações Unidas, onde nós temos um assento oficial, e é curioso porque é o primeiro assento, você sempre fica de frente para a mesa, porque B, letra é por ordem alfabética. Então Brasil, aí na sequência vem Bélgica e assim vai. Atrás da gente fica Grécia, Alemanha, Germany, e ali você está decidindo com o mundo os rumos de determinados temas. No caso, atuava na área de saúde. Meu passaporte era diplomático, era azul, não era verde. Eu entrava, se eu sentava nessa mesa, quando eu estava sentada nessa mesa, as pessoas se dirigiam ao Brasil, não a Denise. E o que eu falasse ali, ele tinha impacto no nosso país. É um lugar de muita responsabilidade.
A primeira vez que eu fui ali sem saber dessas regras, eu puxei uma briga com os Estados Unidos. Te imagina? Eu inconformada com os Estados Unidos, porque eu não entendia aquilo. E aquilo foi criando uma repercussão, era uma missão de 2 semanas, e eu puxei a briga com esses americanos, porque dentro das moções para todo mundo, eu queria que fosse retirado a pena de morte ao usuário de drogas. E eu não entendia, porque alguns países eram contra. E se todos os países não aprovassem aquilo, aquilo não era retirado. Ou seja, os países têm o direito de instituir a pena de morte para o usuário de drogas. Como vocês acompanham algumas vezes em alguns países, que as pessoas são pegas usando droga ou traficando e elas são mortas, inclusive brasileiro já foi. E essa é uma briga histórica nas Nações Unidas e que alguns países, e eu lá entendia disso, eu achava era um absurdo, alguns países não aceitarem. Peguei sem pau danado com aquilo que foi jornal e o embaixador no jantar na embaixada brasileira, quando ele descobriu o que estava acontecendo, porque eu estava sem a supervisão de alguém do Itamaraty, eu tinha ido sozinha para essa discussão. Em que língua, vocês não me perguntam, porque quem me ajudava eram os gregos. Era mesmo. Passado fervo, né? Noticiado com todos os jornais, que a coisa começou a pegar fogo ali, como que um Brasil, né, um país que nunca tinha se pronunciado sobre esse tema, começa a puxar uma briga porque acha indigno a pena de morte para usuários de drogas. Vocês entendem o que estava fazendo ali? Eu não entendia, né? Mas depois eu comecei a entender. Mas o simples fato de sentar ali, de ter essa credencial na mão, aquilo que fala é levado a sério. Eles levaram muito a sério o que eu estava dizendo. E eu estava dizendo uma coisa muito séria também. Não voltei atrás, não. Nós demoramos 4 anos para aprovar a entrada de uma briga num documento. Você não tem noção. É uma briga, é briga. Mas cada um está dizendo e representando o seu país. Então, esse nessa cadeira, você tem autoridade e o que você fala é levado a sério. Isso é ser embaixador. E embaixador, embaixatriz, quando você nesta cadeira, que você fala é levado a sério. Muito a sério. Mas muito sério, porque você está representando o país celestial. Quem diferente. O passaporte não é o passaporte comum. Seu passaporte é diferente. Seu passaporte é escrito com sangue do Cordeiro. Deus, aleluia! Aleluia, Deus! E o que você fala tem muito poder. Amém. Próximo. Vamos ver quem somos nós. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como nós rogados. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. O Senhor nos colocou como ministros da reconciliação. Olha que coisa linda que nós somos. Olha quem nós somos.
primeira vez que eu entrei ali nas Nações Unidas, entenderam que ela, depois representando o país, falando com os governos, foram 3 anos nessa história. Durante o trajeto todo meu, eram esses locais que eu frequentava. E um dia o Senhor me converteu. E me trouxe de volta para sentar na frente do relinho. E um dia nós fizemos o primeiro encontro com Deus. E o pastor Temísticos e os demais pastores falaram: já que você é psicóloga, você ministra a cura da alma. E eu, na minha cabeça, ia dar uma palestra. Já falei diante de presidentes de Nações Unidas, aquele era o local. Fácil. Até o dia que eu entrei no encontro com Deus. Peguei o microfone e olhei para aqueles líderes de célula que estavam ali. E eu não lembro mais o que eu falei. Eu só sei que todos nós ficamos de joelhos e começamos a chorar. Porque o Senhor começou uma obra de cura da alma naquele dia. E que continua. Foi assim, então. Cristo. Nós não temos, o Senhor fez eu entender. Tá, já foi a minha fase de falar às Nações Unidas. Agora nós estamos falando para os cristãos unidos. É para a unidade do Espírito Santo que nós trabalhamos. Porque nós somos embaixadores e embaixatriz de Cristo aqui na Terra. E o nosso passaporte é diferente. E a gente entra pela porta diferente. E a gente senta no lugar diferente. E o que a gente fala determina as leis do céu na terra. E o que a gente fala traz a presença da autoridade do Senhor aqui na terra. Eu estando mal, eu estando ruim, eu entendendo, eu não entendendo. Uma vez que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que sai da minha boca pode ser bênção ou pode ser maldição. Você pode fazer um tratado de paz, ou você pode declarar a guerra. Esse é o poder que nós temos como embaixadores de Cristo. Próximo versículo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todos os dias, quando nós acordamos. Não é, pastor Carlos? Como o senhor falou ontem lá, domingo. Todos os dias, quando nós acordamos, nós sentamos ao lado de Jesus. E ali nós perguntamos: o que o senhor quer de mim hoje? Para qual missão o senhor vai me levar no dia de hoje? O que o senhor quer que eu faça hoje? Nós acordamos sentados junto com o Senhor. Até o dia que a gente acordar definitivamente junto com o Senhor. Até lá, nós acordamos em espírito ao lado do Senhor. E o Senhor nos manda todos os dias numa missão aqui na terra. Não tem dias em que nós não temos que funcionar. Porque um embaixador, ele é embaixador até o dia que ele se aposenta. Até o dia que é tirado o passaporte. Mesmo assim, ele goza de privilégios. Mesmo assim, ele goza de privilégios. Uma vez embaixador, sempre um diplomata. Uma vez salvo, sempre um discípulo do Senhor. Ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém pode tirar isso de nós. A gente pode pegar o passaporte e guardar na gaveta. A gente pode pegar o passaporte e não usar. A gente pode pegar a nossa lei e não teria as bênçãos. Mas que ele pertence a cada um de nós, ele pertence. Ninguém pode tirar isso de nós. O inferno não pode tirar isso de nós. Ele faz um monte de farra, de festinha, de cena, de teatro. Mas nós não podemos perder isso. Nós podemos não usar, mas não perder. Há uma diferença muito grande entre perder e não usar. Perder significa que foi retirado de você. Não usar significa que nós estamos na ignorância. Eu poderia estar naquela cadeira representando o Brasil e ficar calada. E dizer: que se ferre, meu país não tem pena de morte mesmo.
Mas, no entanto, eu tinha E isso criou um problema internacional, que durou 4 anos. Pura e simplesmente por uma frase: eu não concordo e eu quero fazer uma sugestão de uma nova redação. E ali começou o pau. Entenderam? Mas ninguém podia tirar isso de mim. Próximo versículo. Tem dado ninguém vos faça presa por meio de filosofia e sutilezas. Esse é o versículo que para mim nos diz o quanto não pertencemos a esse planeta. O quanto que nós somos embaixadores. Porque aqui diz que alguém pode nos fazer prisioneiros. Alguém pode nos prender. Pode cercear a nossa liberdade. Pode querer impedir que a gente use a nossa condição de embaixadores. Não podem tirar a nossa condição de embaixadores, mas podem nos aprisionar. Podem nos fazer ficar com medo. Fazer esquecer, querer acreditar e de nos fazer esquecer O sobrenatural de Deus. Mas não pode tirar, nem de mim, nem de você, o passaporte. Essa credencial não pode ser tirada de nós. Por isso, aprisionar, fazer um engano, trazer medo, trazer confusão, trazer doença, trazer depressão, trazer situações e circunstâncias difíceis de serem resolvidas, trazer desemprego, trazer pensamentos de morte, para trazer ira, briga, para tirar você do lugar de embaixador, que é o lugar de filho. Não pode tirar de você a sua credencial. Você pode deixar de ser filho do seu pai e da sua mãe, mesmo que você não os conheça. Ninguém pode tirar você de filho. Ele pode te desertar, impedir que você tenha acesso aos bens, mas ele não pode tirar o seu nome. Ele não pode tirar o sobrenome dele do seu registro de nascimento. Próximo. Que é Apocalipse, olha lá onde nós vamos. E não mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão sempre. Amém. É o lugar que nós vamos, o lugar que nós estamos mandando o mundo, que a gente converte, que a gente busca para converter. É para lá que vamos, é para o nosso lugar, casa, para Nova Jerusalém. É para junto do Senhor Jesus. É lá nossa casa, nosso lar. E ele falou: a casa do Pai tem muitos quartos, que cabe todo mundo. Então vai ter. Mas é de ouro, reveste que eu quero pintar. É essa a nossa casa. Nós estamos aqui por um período de tempo como embaixadores e embaixatrizes do Senhor. E é lá que nós vamos, é lá nossa casa. Próximo. Então o que faz o embaixador de Cristo aqui na terra? Bom, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E somos acreditados junto ao planeta Terra, encarregado de chefiar a missão espiritual do nosso país. Esse é o nosso credencial. Nós recebemos poder. Você oficialmente? Você recebeu o carimbo? Embaixador? Recebeu? Então você é um embaixador do Senhor. E chegamos
Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí Paulo dizendo, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Qual o poder que você tem? O poder de Jesus. Mais coisas farão do que eu fiz. Próxima. Detém plenos poderes para representar o seu país e, em geral, para, vamos ler junto? Curar, libertar, restaurar, evangelizar, com evidência de sinais e milagres. Você tem plena autonomia para interferir na história das pessoas. Curar os enfermos, os leprosos, ressuscitar, expulsar os demônios. Vamos ler junto? De graça receber, de graça dai. É teu. Próximo. O embaixador goza de privilégios e imunidades previstas pelo sangue de Jesus. Você tem segurança 24 horas por dia. Satanás não pode tocar. Satanás não pode fazer tia na tua casa. Porque você é regido pelo Cordeiro e não conduz a tentação. Livra-nos do mal. E o poder e a glória. Amém. Glória a Deus. É isso que temos. Deus mora no equipe de trabalho. Você não está sozinho. Você conhece os valores da igreja. Você vive numa família da fé. Você não está só. E ele, esse do é o princípio gênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Ele é a cabeça. Próximo. Mantém contato permanente com o país de origem, saber a direção. Nós temos comunicação direta com o Espírito Santo. Na hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Amém? 6. Resolve conflitos dos países. Põe o inferno para correr. Pois também é Pedro, esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao contrário, pode vir para o os filisteus, pode vir os gigantes, pode vir o exército de 3.000, 10.000, 5.000, e com os tronos do Senhor e morrer. Você tem para a sua casa, da sua cidade, embaixador. Mais nada, só o passaporte escrito com o sangue do Cordeiro. É só você pulsa dele, ele tem que pôr. Cada casa pisa, você põe uma bandeira e quem não pode entrar dentro daquela casa. Isso é uma embaixada. Não pode. Não credenciar. Não autorização. Embaixada. Um prédio ali na Argentina. Que dirá nossa igreja que a gente vai vendo um condomínio de uma casa. É muito mais do que isso. Porque nós não temos a marinha lá. Temos os anjos do Senhor empunhando.
imagina o Senhor o Senhor abre os olhos e manda o Espírito. Não para mim prevalece, não prevalece contra mim, igreja. É certo. De Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E Jesus, Senhor, a glória de Deus. O passaporte. O seu passaporte é a cruz. Esse é o passaporte. Esse é o meu passaporte. É a Cordeiro. Aquela cruz anos atrás. É aquela cruz que é o nosso passaporte, que nós entramos na graça, que nós entramos nos milagres, que nós entramos nas promessas do Senhor. Ninguém pode tirar isso de nós. Nós podemos usar, mas tirar não pode. Próximo, a nossa embaixada. Somos credenciados pelo Espírito. E ninguém pode tirar isso de nós. Podemos não usar, mas ninguém pode tirar isso de nós. Próxima. A embaixada da Missão Atos, na casa da Jaque e do Érico, embaixador e embaixatriz, Marcelo e Nayara. Próxima. Embaixada na casa da Gabi, embaixador Gabi. Próxima. Embaixada na casa do Luciano da Bíblia, os meus embaixadores. Meu Jesus, embaixada do pastor Carlos e da Sandra, embaixador. Próxima, na casa da Carol, embaixada da Missão, na casa da Fran, embaixador Marcelo, embaixada da Missão, na casa da Márcia, embaixatriz Ângela, embaixada da Missão, na casa do Dida, embaixador Rodrigo e Juliana, embaixada de Jesus Cristo aqui na terra. Próxima, embaixada do Senhor. É isso que nós temos. Fala para mim. Você é embaixador? Tá? O termo para você. Alguém porta à direita de Deus. Aqui a expulsar demônio, a proclamar o inaceitável do Senhor. E a pôr para cá. É isso que nós somos. E não acredita na que se compara se nós entramos em toda de que nós sem dor, com seu Cristo do
lago de fogo, porque é O Senhor nos deu os dons. O Senhor nos deu a oração, de por meio da oração nós mudarmos a história. E nós precisamos mudar a nossa história, porque nessa semana, nas nossas embaixadas, as embaixadas da Missão Atos, a qual nós pisaremos, nesta semana haverão curas, expulsar demônio, se manifesta em célula, e você vai se converter. E isso não é promessa vazia, não, isso é realidade. E a semana que vem eu quero os testemunhos. Porque você é embaixatriz, você é embaixador. Amém? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer grupos por necessidades. E nós vamos orar e ministrar. Porque o Senhor tem liberado a cura. Quem está na aula de segunda-feira? Quem estava na aula de ontem? Teve ou não teve manifestação do Espírito Santo? Teve cura? Teve. Era uma aula. E o Espírito Santo derramou. E Ele vai derramar hoje. Para isso, nós vamos nos organizar em grupos de necessidade. Eu sei que todos nós, essa reunião é para você, embaixador de Cristo. Essa reunião é para que você também tenha as suas necessidades supridas. E para isso que nós estamos aqui, os pastores e os supervisores. Nós nos organizamos para que a gente possa ter esta experiência de cura e de libertação no dia de hoje. O pastor Carlos, ele está orando, como o Senhor tem derramado sobre a vida do pastor Carlos, a unção de cura física. Quem estiver precisando de cura física, vai se encontrar com o pastor Carlos. Pode ir, quem tiver. Pastor, fica ali no canto. Quem estiver necessitando cura física, é só ir lá com o pastor Carlos. Pastor Luiz e Ângela, eles estão aqui. Quem estiver necessitando de emprego, ou seja, quem estiver desempregado, pode vir que o pastor Lúcio está com a unção do emprego. Pastor Lúcio, eu queria que você não... Atenção. Agora, senão a gente não consegue. Você só prestasse atenção. Pastor Carlos, cura física. Pastor Lúcio, quem está desempregado. Pastora Rosana. Os casais aqui que precisam de restauração. Pastora Rosana. Casais que precisam de restauração. Pastora Rosana. Deja, quem quer falar em línguas estranhas e ainda não falou. A pastora Deja está aqui com a unção de falar em línguas estranhas. Batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas. Dejanira. Pastor João, está lá no fundo. Pode ficar mesmo, pastor. Quem teve essa semana medo, angústia, espírito de morte, depressão, não quis sair da cama de manhã, teve que lutar a semana inteira, pastor João.
Esse nosso pastor teve envolvimento com as trevas durante anos da vida dele. Ele sabe muito bem os caminhos para entrar no inferno e meter o pé na porta do inferno. Para que o Senhor te liberte essa noite definitivamente. Pastor João. Quem está precisando de finanças? Anadir, nossa empresária abençoada, área financeira, Anadir, ela vai e você vai liberar a financeira da sua vida e em nome de Jesus você vai ter uma experiência maravilhosa. Anadir, não é para conversar, não é para conversar, senão a gente perde o controle. Ana Carolina e eu vamos lá. Vem aqui, Nino. Ó. Nós vamos ministrar para quem teve um trauma de infância e não conseguiu ainda se libertar. Trauma de infância, nós estaremos aqui fazendo isso. Você que está sentado, que não se identificou com nada, amém. Continue intercedendo então. E eu tenho certeza que o Senhor vai te usar. Ali, tem uma área. Então todos vocês ficaram sentadinhos. Vão lá, com o pastor. Renovação do chamado. Todos, pode ir lá. Vem pra cá, Nina. Trauma de infância. Aqui. Vem pra cá. Vem.